Olá, meus amados irmãos, aqui estamos para mais um resumo das nossas aulas de EBD, dentro da matéria sobre ministério de evangelismo e discipulado. No último domingo nós concluímos a nossa apostila e hoje então o propósito é compartilhar com vocês um resumão daquilo que a gente tratou na aula do último domingo. Tá bom? Por isso, peço que você abra aí a sua apostila na página de número 9. Nós vimos aí, as formas de apresentarmos o plano de salvação. Na realidade, vimos alguns dos métodos. E no plano básico, nós aprendemos já que nós vamos indicar para a pessoa a quem nós estejamos evangelizando o padrão de Deus, que é pautado na perfeição. Vamos abordar de que o homem não consegue alcançar esse padrão por esforço próprio. O terceiro item é que o homem não pode salvar-se a si mesmo e nem depender de qualquer outro ser humano para que ele pudesse ser redimido. Vimos então que o homem precisa admitir a sua incapacidade de alcançar o padrão divino e, portanto, isso deve levá-lo ao arrependimento. E, por último, reconhecer a condição de perdido e, crendo sinceramente no Senhor Jesus Cristo, o homem então recebe a vida eterna. Eu vou agora compartilhar com vocês os nossos slides, porque agora nós vamos ver, propriamente dito, os vários métodos pautados nessas verdades básicas, nessas verdades aqui do plano básico. Então nós vimos, em primeiro lugar, o plano resumido. O plano resumido, nós apresentamos a enfermidade universal, vamos dizer sobre o remédio, vamos dizer então que esse remédio precisa ser aplicado e aí isso vai trazer um resultado. Como uma analogia, a gente sempre diz, se eu estou com dor de cabeça, eu vou tomar um analgésico. Mas se eu pegar o envelope do analgésico e colocar em cima da mesa, ele não vai surtir nenhum efeito. Embora o remédio esteja em minhas mãos e esteja ao meu alcance, se eu não o apliquei, não é possível então que nós possamos ver esse remédio surtir efeito. Então é por isso que é necessário eu tirar o analgésico da sua embalagem, ingerir esse analgésico para que ele possa trazer um resultado. Da mesma forma, nós estamos com uma enfermidade espiritual. E essa enfermidade universal nós vimos que se trata do pecado. Então nós vamos apresentar algum versículo que confronte o evangelizado com a sua condição de pecador. E ele precisa reconhecer que possui essa enfermidade, que possui essa limitação que se chama pecado. Quem é o remédio? É Jesus Cristo. Agora o que adianta? Eu ter um conhecimento simplesmente, técnico, intelectual de Jesus Cristo não basta. Eu preciso tomar esse remédio, receber esse remédio, aplicar esse remédio. E a aplicação vem pelo reconhecimento que sou um pecador e por crermos e recebermos Jesus Cristo como Salvador. Qual o resultado? Sou salvo, sou perdoado, me torno um filho de Deus. De acordo com o resultado apresentado, você vai usar um versículo indicado. Por quê? Porque a salvação traz para nós vários resultados. Um dos resultados imediatos é que a gente é salvo, não é isso? Se eu for falar você está sendo salvo, nós vamos apresentar um versículo que diga exatamente isso. Por exemplo, lá em Romanos 10:13 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Mas eu posso, quem sabe, dizer, olha, você pode agora ser perdoado. E se eu estou dizendo que a pessoa está sendo perdoada nesse momento, eu usarei um versículo que vai indicar para ele o perdão dos seus pecados. Como, por exemplo, 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças. Mas se eu disser que ele está agora se tornando um filho de Deus, eu usarei o versículo adequado para provar que ele é um filho de Deus. Como, por exemplo, João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, a estes Deus deu o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Entendeu? Esse é o plano resumido. A enfermidade, que é o pecado, o remédio, que é Jesus Cristo, a aplicação, que é crer e receber, e o resultado, que é ser salvo, ser perdoado, se tornar um filho
de Deus, uma nova criatura. Muito bem, o plano romano, que é o próximo método, né, é baseado, como diz o próprio título do método, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, onde nós vamos indicar que somos pecadores. Lembra? Essa é a nossa enfermidade. O resultado do pecado, que é a separação de Cristo, a morte, a solução de Deus, o fato de que eu preciso crer, preciso confessar e preciso invocar. Os versículos de Romanos indicados para a gente passar esse plano romano é Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O resultado do pecado está em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O fato de que Deus providenciou, né, uma solução, a solução de Deus, está em Romanos 5:8, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O fato de que eu preciso crer está em Romanos 10:9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu preciso confessar, que está no versículo de número 10, e eu preciso invocar, que está no versículo de número 13. Então, crer, confessar e invocar está em Romanos 10:9, Romanos 10:10 e Romanos 10:13. Esse é o plano romano, tá bom? Outro plano, outro método está no Evangelho de João. Em João, a gente apresenta o plano de salvação da seguinte forma: podemos apresentar o amor de Deus, a necessidade de nascer de novo, a necessidade de crer e o fato de que, se eu não crer, eu serei o quê? Condenado. Então veja, o amor de Deus está em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A necessidade de nascer de novo está em João 3,3 e João 3,5, onde, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aquele que não nascer, né, da água não pode entrar no reino de Deus. E aí a necessidade de crer. A necessidade de crer está lá em... Pode ser tanto João 3,18 como o próprio João 3,16, tá bom? Tanto 16 ou 18 diz sobre o fato de que eu preciso crer. E se não crer é condenado, está em João 3,18. Então, o que eu preciso? De João 3,16, de João 3,3 e João 3,5 e João 3,18, ou repetir novamente João 3,16. Esse é o plano em João. E aí vimos que tem o plano das perguntas, onde a gente precisa responder essas perguntas quando confrontados. Por que eu devo ser salvo? E a resposta básica é: porque eu sou pecador, mas também porque eu não posso me salvar a mim mesmo. E aí nós vamos usar que versículos aí? Romanos 3,10, Romanos 3,23, que diz que a gente é pecador, e o fato de que não podemos salvar a nós mesmos está em Efésios 2:8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. A segunda pergunta é: como eu posso ser salvo? E aí a resposta é: por intermédio de Cristo, porque Cristo morreu por mim. A gente pode então colocar tanto Romanos 5:8 como a definição de evangelho que está em 1 de Paulo aos Coríntios 15, 3 e 4. A próxima pergunta é: o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Eu devo recebê-lo. João 1:12. E quando eu devo fazer isso? Amanhã, mês que vem? Não, eu devo fazer isso agora. 2 de Paulo aos Coríntios 6:2, tá bom? Se hoje ouvistes a vossa voz, a voz dele, não endureça o seu coração. Eis aqui agora o dia aceitável. Esse é o plano então das perguntas. Até nós chegarmos então no último método, que é o método da ponte da eternidade. E esse método da ponte da eternidade é um dos métodos que mais eu utilizo quando falo com alguém que recebeu a Jesus Cristo como Salvador ou que sabe que está em dúvidas. Eu uso esse método tanto para reforçar a decisão que a pessoa tenha feito, como eu uso esse método para apresentar a salvação a quem ainda não tem a certeza e a convicção. E há muito tempo eu uso esse método da ponte da eternidade. E eu queria compartilhar com vocês o que eu compartilhei na aula de domingo. Em 30 de 9 de 2020, em plena pandemia, eu recebi um zap
Nesse zap, a pessoa dizia o seguinte comigo: olá, pastor Joel, paz do Senhor, Jesus Cristo esteja entre nós, né? O Senhor não sabe quem sou, por isso vou me apresentar. Eu me chamo Jorge Luiz, tenho 55 anos, sou casado, tenho 2 filhos e um neto. O Jorge Luiz conseguiu o meu telefone, o meu zap, com pessoas lá da igreja de Cidademar, onde eu congreguei, onde eu cresci, basicamente, né, no Evangelho. E aí ele conseguiu o meu zap e mandou essa mensagem, e se apresentando como Jorge Luiz. E aí ele dá mais alguns detalhes sobre quem ele era. Passei por um momento ruim em minha vida e fui procurar, ainda católico, uma igreja de crente, para desabafar tudo que estava em meu coração me matando aos poucos. Falei com o pastor da Igreja Batista de Cidademar, na época o pastor Josué Félix, e ele me encaminhou ao Senhor. O pastor Josué pediu que ele falasse comigo, justamente porque eu liderava naquela época o ministério de evangelização na igreja. Então o pastor Josué falou: olha, procura o irmão Joel. E aí ele diz aqui que foi evangelizado com esse desenho feito por ti. Então ele apresenta justamente o desenho que eu havia feito para ele no dia em que ele foi evangelizado. Veja aí a ponte da eternidade. Eu havia desenhado para ele, escrito detalhes por detalhes, havia deixado meu telefone com ele. Esse telefone era o telefone antigo meu, de quando eu morava lá na Vila Joaniza, e deixei para ele, inclusive, aí os horários em que ele poderia congregar com a gente, escola bíblica dominical, e encontro de casais, e reunião de homens. Então veja aqui que interessante, o desenho está aí, meio amarelado pelo tempo, mas o mais interessante é que esse desenho foi feito quando eu apresentei para ele o Evangelho e ele se converteu. E olha quando foi essa decisão. Em 10/2/2002. Em 10 de fevereiro de 2002, ou seja, há 22 anos e meio atrás, eu apresentei a ponte da eternidade para o Jorge Luiz. Ele recebeu a Cristo como Salvador. E esse cartãozinho foi assinado por ele, onde o cartãozinho diz exatamente a decisão que ele tinha feito nesse dia 10 de fevereiro de 2002. E olha que interessante. Ele escreve depois que esse foi o dia do meu primeiro passo em direção à conversão. Vim te agradecer por ter me ouvido e me aconselhado a receber Jesus em minha vida. Estou nesse caminho até hoje, pela misericórdia de Deus. Eu e minha família somos de Cristo. Muito obrigado, Deus te abençoe. Shalom, pastor. Jorge Luiz atualmente lidera inclusive uma igreja, e veja que bênção, né? Há 22 anos atrás eu apresentei o Evangelho de uma forma simples, usando um desses métodos que eu estou indicando para vocês. O Jorge Luiz se converteu, ficou firme nos caminhos do Senhor, e Deus me permitiu que 22 anos depois eu pudesse receber essa mensagem para que eu pudesse me alegrar, para que eu pudesse realmente, não ter nenhuma dúvida de que a palavra do Senhor não volta de forma alguma vazia. Que bênção, não? Isso é só para servir de estímulo para você. E eu escrevi para ele então: louvado seja Deus, meu irmão. Fiquei emocionado em saber que fui um instrumento nas mãos de Deus para te levar ao conhecimento da verdade. E perguntei: posso compartilhar esse testemunho? Atualmente pastorei uma igreja batista bíblica em Bugaçu. E ele me permitiu que eu pudesse compartilhar, e é o que eu estou fazendo com vocês agora nesse momento. Então está aqui a ponte da eternidade. Como que a gente apresenta? Está aqui passo a passo, a partir da página 11, como você pode apresentar a ponte da eternidade para alguém. Você vai desenhando, né? Gradativamente, a partir do momento que você vai apresentando as verdades, você vai desenhando a ponte da eternidade. Aqui, em primeiro lugar, veja como é que a gente começa. A gente começa de um lado colocando o homem e o desejo que o homem tem de relacionar-se com Deus. No entanto, quando a gente olha para o homem, o que a gente observa é a morte, a condenação, né? O resultado, o salário do pecado que está sobre nós. O homem morre. Todos nós somos mortais e vamos deixar essa vida. E a grande pergunta é: para onde vamos depois da morte, né? O que será de nós após a morte? E quando olhamos para Deus, na realidade, é o oposto. O que nós vemos em Deus é a vida.
é a vida eterna, a eternidade. Deus sempre existiu, Deus é o que Ele é. Então, olhando para o homem, a gente vê o quê? A gente vê limitação, a gente vê morte, a gente vê que o homem é falível. Olhando para Deus, a gente vê que Deus é vida, Deus é eterno. E acerca do homem, a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos nós pecamos, e porque pecamos, destituídos, separados estamos, carecemos da glória de Deus. E o que nos separa de Deus é exatamente o pecado. E todos nós pecamos. Pecamos e separados estamos da glória de Deus. Mas o que acontece? A Bíblia diz que esse pecado vai nos trazer uma consequência grande, que é a morte. O salário do pecado é a morte. Portanto, o pecado é esse abismo que nos separa de Deus. E a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que como nós somos mortais e morreremos, em Hebreus 9:27 diz que instantaneamente, após a morte, existe um julgamento. Aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. E o juízo indica, iremos para perto de Deus, iremos viver com Deus, ou seremos separados de Deus para sempre? E aí é uma pergunta que arde em nossos corações e que precisamos saber como respondê-la. É aí então que a gente vê que em Romanos 5:8, Deus providenciou uma forma de nós sermos salvos. Em Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo, Jesus, morreu por nossos pecados. Portanto, a solução, quem pode nos unir, quem pode nos ligar a Deus, é única e tão somente Jesus. A Bíblia diz em 1 de Paulo aos Coríntios 15:3 e 4, que Cristo morreu por nossos pecados, Ele foi sepultado e Ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Portanto, amados irmãos, não há outra forma de nós chegarmos até Deus. A gente pode tentar reformar nossa vida, podemos tentar consertar, podemos tentar até desejar não pecar. Mas em Efésios 2:8 e 9 diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus e não vem de obras para que ninguém se glorie. Por isso é necessário nós ouvirmos e darmos crédito a essa palavra, porque enfim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E então devemos, em João 1:12 diz, crer em Jesus e receber a Jesus. Quando nós cremos e recebemos a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Sabe o que significa? Que nós somos reconciliados com Deus. Conseguimos, por Jesus Cristo, passarmos para o outro lado do abismo e podermos ter comunhão com Deus, sabendo que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo e que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é a ponte da eternidade. Quando a pessoa recebe essa exposição através desse método e ela de fato compreende, ela ouviu, ela creu e ela deseja receber, nós vamos então conduzi-la a uma oração onde ela vai dizer a Deus exatamente o que ela deseja que Deus faça, ou seja, a que Deus possa salvar essa pessoa. Então nós conduzimos ela a uma oração de confissão. Aí está então, nós temos o método da ponte da eternidade, que quando treinado por nós e executado, ele surte muito efeito. Ele é bem ilustrativo e passa todas as verdades que são necessárias que o ser humano possa compreender. O fato de que nós estaríamos fadados à morte e à separação eterna pela justiça de Deus, mas que pelo amor e pela graça e pela misericórdia divinas, Ele pode nos salvar e nos reconciliar com Ele mesmo. Tá bom? Então esse é o método. E aí nós vimos que pode surgir durante as nossas preleções, durante o nosso bate-papo, objeções. E as objeções estão aí apresentadas nas páginas 13, 14 e são objeções que a gente, se preparando bem, a gente consegue dar uma resposta convincente à altura, mas sempre se lembrando que nós não estamos aqui para
convencer as pessoas. Nós não temos esse poder de convencer. Quem tem o poder de convencer é Jesus Cristo. Por isso, sempre vá para um encontro de evangelismo depois de um tempo de oração, depois de um tempo de realmente nos colocarmos de joelhos diante de Deus, rogarmos a Ele por sabedoria, por graça, para que Ele possa então nos dirigir e nos dirigir na apresentação do Evangelho e nos dirigir também para lidarmos com essas objeções, sempre evitando o argumentar de forma desgastante. Não vamos convencer a pessoa. Quem convence é o Espírito Santo. Tá? Então, muitas vezes nós teremos que até adiar, né? Se a objeção foi levantada, é preciso decidir se convém respondê-la antes de prosseguir, e caso a objeção seja algo fora da mensagem, resolva isso depois. Quando a gente começa a apresentar o Evangelho para alguém, o inimigo, muitas vezes, ele vai levantar oposição, ele vai levantar situações, circunstâncias que vão desviar a atenção do evangelizado. Então, se a pergunta for pertinente e for algo necessário de ser respondido no momento da evangelização, nós podemos responder. Agora, se não, é adiar e nos concentrarmos na mensagem que precisa ser apresentada. Responder rapidamente e voltar para não perder o fio da meada. E não devemos ter vergonha de dizer que não sabemos, tá bom? E as objeções mais frequentes são: eu não acredito em Deus. Tem de provar com a palavra. A Bíblia não merece confiança. Peça para essa pessoa por que você acha que não. A Bíblia é cheia de erros. Me diga pelo menos um. Muitas vezes a pessoa ela repete um discurso, sabe, que está aí na boca de todo mundo, mas sem ela pensar e sem relacionar. Não acredito na Bíblia, a Bíblia não merece confiança, é cheia de erros. Me diga pelo menos um. E talvez a pessoa vai gaguejar e não vai saber dizer nenhum. Então por quê? Porque ela já criou um preconceito, já tem um pensamento pré-concebido. E aí nós vamos procurar então, através da avaliação do texto bíblico, provarmos o contrário para ela. Às vezes ela vai dizer, preciso pensar, e a gente vai deixar claro que enquanto ela está pensando, na realidade ela já decidiu. Ela já decidiu em não aceitar, em não crer. Eu vou pensar. Não, vou pensar já é uma decisão. Ela não está crendo nesse exato momento. Ela vai dizer que crentes são hipócritas, evite ficar entrando em detalhes, discutindo sobre pastores de outras igrejas, sobre líderes, sobre doutrinas de outras igrejas. Não, concentra o evangelismo naquilo que precisa ser apresentado e que é crucial. Não vamos desviar o nosso assunto. E quando vier com essa questão do universalismo, dizendo que Deus é bom e não vai condenar, diga para essa pessoa que Deus é bom, sim. Deus é amor, sim. Deus é graça, sim. Mas Deus também é justiça. Tá bom? Então foi assim que nós terminamos a nossa aula de domingo. Estude, estude, pratique. Espero que você, de fato, resolva colocar todas essas verdades em prática. Espero que você possa em breve trazer boas notícias de pessoas a quem você apresentou o Evangelho com métodos diferentes, mas que chegou a um resultado positivo para a honra e glória do Senhor Jesus. Preparem-se, próximo domingo começaremos um outro tema, uma outra apostila, então em breve, ainda nessa semana, vou indicar para vocês qual será o nosso estudo a partir do próximo domingo. E que Deus te abençoe.